Quando o Dório começou a reunião e abriu a reunião nesta manhã, ele estava falando sobre presença de Deus. Tem sido bem constante a exaltação de Deus aqui, a presença de Deus, e a gente realmente, vamos dizer, usar aquela expressão que é bem conhecida, tocar Deus. As últimas reuniões que nós temos tido têm sido assim de uma forma impressionante. A visitação de Deus, o que Deus tem feito. Quarta-feira aqui na oração nós pudemos experimentar um momento assim bem específico de graça de Deus, favor de Deus. No último domingo, quando estávamos aqui e nós pudemos, o Luiz, o nome dele é Luiz Alpiste, DJ Alpiste, né? O primeiro nome dele é Luiz, o último nome dele é Alpiste, né? Isso é uma revelação para vocês, nem todo mundo sabe disso. E a gente sabe que houve um momento bem específico de muita graça de Deus, muita presença de Deus. Nós sabemos que Deus está presente. Nós sabemos que se você está no seu carro, Deus está presente. Ele mesmo prometeu estar com vocês todos os dias. Mas há momentos que quando adoramos corporativamente Deus, como nós nos unimos como corpo e adoramos Deus, às vezes nós experimentamos uma intensidade, às vezes maior do que às vezes quando estamos sozinhos, conscientes de que Deus está presente. Às vezes quando tomamos no nosso quarto, nossa casa, um momento de devocional, de adoração, de louvor, nós experimentamos a presença de Deus. Agora, o que temos feito, por tudo que temos sentido, por tudo que Deus tem feito, por toda a consciência que nós temos que Deus tem estado presente. Eu tenho absoluta certeza que se você é um cristão, em algum momento da sua vida, você pode assim quase que tocar em Deus, experimentar Deus e saber, Deus está aqui. Deus está presente. O que faz a presença de um Deus na vida de uma pessoa e principalmente o nosso Deus? O próprio Jesus fala que para Deus não existem impossíveis. Maria fala que para Ele não existe impossíveis em todas as suas promessas. Nós vemos por relato desde Gênesis e Apocalipse, o que Deus abriu de portas, o que Deus fechou de portas, o que Deus deu de vitória, o que Deus fez. Quando nós olhamos para a história, principalmente dos homens lá no Antigo Testamento, nós vemos que um encontro com Deus, um momento de presença de Deus, aquilo era uma marca na vida deles, que mudava o rumo da vida deles. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem estado presente, mas as nossas rotinas muitas das vezes continuam as mesmas. Nós não temos permitido acompanhar e falar, não, Deus está presente, Deus me tocou e Deus mudou o rumo da minha vida. Já testemunhei diversas vezes para vocês que a minha busca pelo perdão de Deus, mas não é que alguém me acusava, eu escutava alguma mensagem dizendo que eu era pecador. Era dentro do meu interior uma busca por causa do pecado que havia dentro do meu coração e que eu tinha consciência daquilo. Comecei uma jornada buscando através do catolicismo, fiz a primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo que você imagina, fui sacristão, fui coroinha, eu ajudava na celebração da missa, mas aquilo não resolvia aquela questão interior do meu coração. Me envolvi com o espiritismo, linha branca, passou pela vermelha, chegou no candomblé, passou pela quimbanda, umbanda, quito, até quase próximo à magia negra. Eu realmente me envolvi com Satanás. E eu vivia na minha vida 18 anos, ou numa encruzilhada ou num cemitério. Até que um dia, eu ouvi dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aleluia. E que tinha morrido pelos meus pecados. Aleluia. Eu descobri
um meu Salvador. E aquilo me transformou completamente. Aquilo mudou o rumo da minha vida. Eu nunca mais tive aqueles ataques de não vou na igreja, estou insatisfeito. Eu descobri que Jesus Cristo me bastava. Eu nunca mais. Eu me lembro, eu posso contar nas minhas mãos as vezes que eu faltei a um culto, a um compromisso da igreja. Lógico que amadureci, hoje eu sei o que é igreja. 3 vezes que eu não fui na igreja, foi a minha noiva e depois minha amada esposa que me tirou do culto. Mas foi por uma boa causa. Nós tínhamos nos casado, né, gente? Então. Mas nunca mais, querido. Não tinha cansaço, não tinha até férias. Eu dava um jeitinho de ir à igreja. Eu me lembro das nossas férias, uma quase das primeiras férias. Não foi as primeiras, né? Eu sei que arrumei minha mala lá, coloquei minha calcinha comprida, minha camisa de igreja de domingo, de crente. Quando eu cheguei lá na praia, lá, estava numa barraca, aí fui abrir domingo lá, já tinha achado a igreja. Aí no domingo de tarde fui lá procurar minha roupinha. Cadê minha roupinha? Gisélia tinha tirado da mala. E naquela época eu nunca queria de bermuda numa igreja, né? Eu era religioso demais para pensar nisso. E eu não fui. Mas, quando eu conheci que Jesus Cristo fiquei curioso agora. Você casou com ele, bruxo, É um bobo, né, gente? Quando eu descobri que Jesus Cristo era o meu Salvador, isso mudou a rotina da minha vida. Completamente. Mudou a minha vida completamente. Aleluia. Eu nunca mais fui o mesmo. Lutamos até hoje, luto até hoje com determinadas coisas. Mas eu sei quem é Jesus. Eu sei o que Jesus tem para nós. Eu sei o que Jesus quer da minha vida. Quando eu olho na palavra de Deus e eu estava buscando os milagres que Jesus fez. Jesus, na presença de todos, transformou água em vinho. Jesus, na presença de todos, multiplicou os pães. Jesus, na presença de muitos, alguns acalmou a tempestade. Foram tantos os milagres de Jesus. Uma mulher com um fluxo de sangue se esgueira no meio da multidão, se esforça, cria um projeto e toca em Jesus. E ela é curada na mesma hora. E Jesus fala: quem me tocou? Senhor, a multidão te imprensa aqui, e o Senhor pergunta: quem te tocou, Senhor? Ele falou: alguém me tocou de uma maneira diferente. Será que você tem tocado Jesus de uma maneira diferente, querido? O ser cristão virou uma rotina. Ser cristão, meus pais é crente, eu sou crentinho. Está mais para cretino do que para crentinho, desculpa. Nós precisamos entender, querido, que um encontro com Jesus é um marco na nossa vida que nos transforma, que nos dá rumo, que nos dá destino. E quantas são as vezes que nós estamos experimentando aqui essa doce presença de Deus. E a gente sabe que Deus está nos tocando. Mas quantas vezes nós estamos traduzindo que servir a Deus é receber os benefícios de Deus? Se Deus não fez, aonde está Deus? Deus está sempre no lugar que Ele sempre esteve, Ele reina, Ele é poderoso. E Ele está sempre presente, sempre com a mão estendida para a gente. Jesus realizou vários milagres de cura. E a gente sabe o quanto que aquilo transformou a vida das pessoas. Uma mulher pega em adultério, recebe ali a graça e a misericórdia dele.
e passa a servir Jesus. A família de Lázaro servia Jesus quando Jesus veio e ressuscitou ele. Aquilo foi testemunho e influência entre os judeus. Jesus ressuscitou os mortos. E a palavra de Deus diz que ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus continua fazendo as mesmas coisas. Agora, para onde que eu estou indo? Com tudo que eu tenho de conhecimento de Deus, de tudo que Ele já fez na minha vida, de tudo que nós já tocamos, palpamos, tudo aquilo que nós já experimentamos, para onde nós estamos indo? Qual é a minha rotina? Qual é as minhas prioridades? O que eu estou fazendo com tudo que Ele fez para mim, com tudo que Ele me deu? Que estilo de vida eu estou vivendo? Que diferença tem feito na minha vida eu ter o conhecimento de quem Jesus é? Se Ele quer nos dar a sua presença, dia após dia, minuto a minuto, se você clamar, Ele vai atender. Nós já experimentamos tantos milagres de Deus. Nós já tivemos testemunhos aqui, assim, incontáveis do que Deus tem feito. Mas quantas vezes, querido, nós estamos retrocedendo? Quantas vezes nós estamos ainda precisando agora de mais um milagre? Não, mas se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu olho por cima dos meus ombros e falo, nossa, Ele já fez tanta coisa, que se Ele não fizer mais nada na minha vida, eu já tenho motivos suficientes para amá-lo, servi-lo e nunca mais retroceder. Aleluia. É o nosso Deus, é o Jesus que a gente ama, é aquele que suportou ofensas, suportou todas as coisas por amor de nós. Diz que antes de você amá-lo, antes de você ter conhecimento dele, diz que ele te amou e se entregou por você. Aleluia. Quem é Jesus para você? Uma força, uma influência? Foi um cara legal? Será que é aquele que você permite andar com ele? Ele está sempre tentando andar contigo. Mas para onde que você está indo? Foi interessante, a gente está sempre fazendo referência ao nosso trabalho lá na base, né? E aconteceu uma certa reunião lá e a casa que eu estava fazendo um trabalho nela foi ocupada por várias pessoas, né? Eles vinham com um rolinho assim debaixo do braço e para ocupar a casa lá, né? Que era a única casa que estava mais próxima. E agora mesmo chegou o Ramiro, né? Com o rolinho dele, foi para aquele quarto específico e depois voltou. E estou conversando com o Ramiro. E eu estava fazendo um extra lá, estava fazendo algo que nem era para me fazer, né? Estava invernizando as portas das gabinetes lá e melhorando a cor dos gabinetes. E de repente, conversando com o Ramiro, eu olhei para trás, a minha mão, puf, foi verniz para onde devia e não devia, né, Ramiro? E eu olhei aquilo assim e falei, vou ter que limpar agora, né? Achei engraçado a expressão do Ramiro, não sei o que ele esperava de mim, se eu ia reclamar ou não, o que eu ia falar. Eu sei que ele vazou fora, né? Não sei se ele tinha outro trabalho ou foi para não me ajudar, né, gente? Mas... Aí eu olhei aquilo, eu comecei a limpar aquilo e tudo, e tranquilo. Eu falei, gente, como é bom estar aqui e a gente realmente ter o controle do Espírito na nossa vida. Não saiu uma palavra de reclamação, não saiu nada. Uma pequena experiência que eu estava vivendo ali. E eu limpei aquilo com toda satisfação, sem problema nenhum e tal. Quando eu terminei, eu falei, uau, ficou legal. Falei, gente, quantas vezes por as mínimas coisas nós estamos perdendo o controle da nossa vida? Por uma coisa que a esposa não fez, que nós não gostamos, uma coisa que o esposo não fez. Quantas vezes nós estamos escravizando a pessoa que nós amamos porque não estamos satisfeitos?
Quantas vezes nós estamos escravizando coisas da nossa vida porque nossa vontade não foi feita? Quantas vezes nós chegamos perto de blasfemar contra Deus porque não aconteceu como eu queria? E Deus já fez tanta coisa por nós. Ele já veio sobre a nossa vida de tantas formas. Ele já nos abençoou. Eu tenho um testemunho aqui, eu posso olhar para a vida de cada um de vocês e lembrar. Tudo bem, o Everton conheci hoje, eu não sei ainda das coisas que Deus fez na vida, mas eu posso lembrar de vocês. Cada momento, cada revelação, cada sonho, que veio e mudou a vida de vocês, mudou a sua família, da presença e do amor de Deus. Mas com tudo isso que Deus faz e fez, para onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo com o que Deus fez na minha vida? Vocês não sabem como é que está meu coração aqui. Ah, como que eu gostaria que você entendesse isso. Como eu gostaria que essa manhã fosse uma manhã como Abraão mudou o rumo da vida dele, como Moisés mudou o rumo da vida dele, como Jacó e tantos outros. Você pudesse também permitir que Deus mudasse o rumo da sua vida. Amém. Que as suas prioridades fossem trocadas. Amém. Que você pudesse dar uma olhadinha por cima do seu ombro e falar, não, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E agora eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou ceder. Eu vou avançar. E eu vou cumprir o chamado de Deus, querido. Eu vou resumir tudo agora. Diz que eu quero abrir meu coração com vocês. Marcos capítulo 10, verso 46, fala de um milagre que eu já preguei diversas vezes para vocês, sobre a figura de Bartimeu. E diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego, que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Ô Pai, fala ao nosso coração, Deus. Amém. Sei que tu já tem, de alguma forma, falado a gente nessa manhã. Mas eu te peço, Deus, que nessas breves palavras, Deus, o Senhor possa, Senhor, estar mudando a nossa vida, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória te damos. Eu já preguei diversas vezes esse texto para vocês e é um texto maravilhoso, incrível, fantástico, né? Se você deseja entender a mensagem de Jesus Cristo, querido, você precisa começar uma nova rotina na sua vida. Não existe nada que a gente possa aproveitar das nossas velhas coisas, querido. Paulo é interessante quando ele fala que ele considerava como perda, como esterco, todos os títulos, todo o conhecimento que ele tinha, todos os certificados que ele tinha, por causa da revelação que ele teve de Jesus Cristo. Nós precisamos começar, querido, ir aonde nós podemos encontrar Jesus. Às vezes nós estamos criando um sistema religioso que só satisfaz o nosso coração. Eu gosto do culto
vamos dizer que a gente chama clássico, de uma forma clássica, corporativo, né? Eu gosto disso que acontece aqui. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Deixei bem claro na introdução dessa palavra que você experimenta individualmente a presença de Deus. Mas há momentos que quando nós nos reunimos, não é para comer, não é para bater papo, mas como o próprio Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Eu entendo que quando nós nos reunimos realmente com um fim específico de se voltar para Jesus, a gente pode experimentar. E nós temos essa presença maravilhosa. Aleluia. Está claro para vocês que individualmente você também tem a presença de Deus? Mas quando a gente se reúne, algo pode acontecer de grande, de fantástico. O próprio livro de Hebreus, que eu acredito que foi escrito por Paulo, ele diz que a gente não deve deixar de se congregar, como alguns. Mas quando a gente se reúne como irmãos em Cristo, como família, quando a gente vem para esse lugar, e a gente pode experimentar a presença de Deus, é a nossa atitude de escolher ir para um lugar onde que nós sabemos que Jesus está. Ele está com você a cada dia, mas quando nós invocamos o seu nome. O Antigo Testamento ele nos traz uma lição legal. Diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. É muito interessante que quando Deus falou assim, falou, olha, Moisés, faz um tabernáculo para mim. E na hora que você fizer um tabernáculo, fizer tudo isso que eu falei, eu vou descer para estar no meio de vocês. Ele desceu para estar no nosso meio. O que é que nós fazemos? Qual a nossa intenção de vir aqui a esse lugar? É fazer, Deus, nós queremos a tua presença. Amém. Senhor, nós queremos desfrutar da tua presença. Amém. Para onde que nós estamos escolhendo ir? Para a minha vida solitária? Para as minhas ideias? Ou a gente está indo para onde Jesus falou que estaria? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. O que nós fazemos nesse lugar? Nós exaltamos, nós cantamos, nos alegramos, oramos, nos abraçamos, rimos. Somos livres. Eu acho que o culto que acontece nesse lugar aqui, às vezes, choca algumas pessoas. Mas nós somos livres. Nós tentamos fazer o que nós sabemos fazer. Nós agradecemos juntos pelas misericórdias dele. Nós pedimos juntos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós buscamos ensino para o nosso coração. Eu dou oportunidade para um, oportunidade para outro, e juntos, às vezes acertamos, às vezes erramos, mas nós continuamos juntos, querendo a presença dele. Nós devemos ir a lugares que amam Jesus. Nós devemos ir a lugares que servem a Jesus Cristo. Nós devemos ir a lugares onde nós podemos ouvir a mensagem de Cristo ou pregar a mensagem de Cristo. Nós devemos responder a nossa vida, indo aonde a gente sabe que estarão 2 ou 3 em seu nome. Quais são as nossas prioridades, querido? Diz aqui que quando Jesus estava entrando em Jericó, diz que ele ouviu um homem gritando. E ele gritava, Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fez? Hein? É mesmo? Ele gritou, Jesus de Nazaré, vocês estão aqui ou estão onde? Ah, bom. Ainda falei 2 vezes. Senhor, essa foi assim uma pérola. E ela nem ficou vermelha.
Aquele homem, alguém falou para ele que Jesus de Nazaré estava passando. Quem era Jesus de Nazaré? Era o filho de José. E eles tentavam dizer que Jesus era filho de José. Se bem que os escribas sabiam, os fariseus sabiam quem Jesus era. Mas reconhecer Jesus, quem ele era, implicava eles terem que ter uma mudança de vida. Uma postura totalmente diferente. E aquele homem, aquele cego, que não podia ver, mas podia entender, ele grita, filho de Davi. Ou seja, o Messias prometido. Aí Jesus, lá no final, vira para ele e fala assim, a tua fé te curou. Eu gosto desse texto. Esse homem começa a gritar, filho de Davi, e aquele homem queria simplesmente a misericórdia de Jesus. E o que Jesus fez? Ele não continuou andando, não mandou um dos seus discípulos ir lá e falar, olha, resolve o problema desse moço aí. Diz que Jesus parou. Você lembra para onde que Jesus estava indo? Se você vê o texto anterior, ele fala, olha, agora eu estou indo para morrer. Você cuspido, você traído, você acontecer isso. Ele dá um relatório, apesar que os discípulos não conseguiram entender. Mas ele estava indo ali para o clímax da missão dele, do chamado dele. Na mente dele ali estava sofrimento, rejeição, crueldade, etc. Mas ele escuta alguém falar alguma coisa que diz assim, filho de Davi, você tem solução para mim. E diz que ele para. No momento que ele para, a multidão toda para. Jesus parou. Eu me lembro quando eu comecei a ficar apaixonado pela Gisélia, e nós conversávamos muito, e eu acho que a gente era um pouco mais espiritual naquela época, e conversávamos coisas profundas, transcendentes, metafísicas. E um dia conversando com a Gia, ela virou e falou uma coisa comigo, falou, Marcos, sabe a coisa que eu mais gosto de Deus? É que quando nós oramos, o Criador do universo, Ele para nos ouvir. Gente, isso aconteceu há 35 anos atrás, sentado no banco da casa dela lá. Ela falou, Deus para nos ouvir. O Criador do universo para nos ouvir. Você já pensou o que não faz o teu clamor? O que não faz a tua oração? Para tudo. E Jesus parou. Ele não deu outro passo. E toda aquela procissão de discípulos, toda aquela multidão, mulheres, ajudantes, seguidores, curiosos, crianças, gato, cachorro, vaca, todos eles pararam também. Só porque um mendigo, cego, pediu por misericórdia para o filho de Davi. Jesus parou. E eu acho que essa é uma das palavras bem maravilhosas do Evangelho. Quando Ele para nos dar atenção. Quando Ele para nos ouvir. Quando Ele atende o nosso clamor. Quando Ele para ter comunhão com a gente. Quando Ele vem e nos dá a sua doce presença. Nesse dia, Jesus parou, não porque o Pai ordenou, não porque Deus falou lá, oh meu filho amado, olha, em quem eu me comprazo, pare agora e atende esse moribundo, esse cego. Não. Aquele homem estava clamando por misericórdia. Aquele homem, ele tinha ouvido falar de Jesus. Apesar dele não ver, ele enxergava muito mais do que aqueles que viam. E o que ele faz? Talvez ele falou com Pedro, com João, ou algum dos discípulos. Ele falou, traga para mim. Então aqui eu vejo, em primeira coisa, a compaixão de Jesus. Em parar.
E logo depois nós vemos em seguida da autoridade de Jesus, que dá ordem aos seus homens e imediatamente eles vão lá para escoltar aquele mendigo cego para ele. Há muitas coisas na nossa vida, na nossa igreja, no nosso dia a dia, que Jesus não está pedindo, Ele está mandando. Há muitas ordens de Deus que têm sido liberadas sobre a gente, e a gente está tentando fazer a opção se eu obedeço ou não, se eu concordo ou não. Obedecer por concordar não é obediência, é concordância. E nós falamos que Ele é o Senhor, mas nós temos um encontro com Ele, nós conhecemos a verdade, mas seguimos a nossa rotina. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração e tem te dado direções específicas. Até quando nós vamos fazer o que nós queremos e não aquilo que Ele tem ordenado? Não vou entrar no mérito da questão. Você sabe o que Deus tem falado com você. Você sabe exatamente o que Cristo tem falado com você. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. É como aqueles homens lá no Antigo Testamento que quando Deus falava com eles, eles sabiam exatamente que era Deus falando e o que Deus queria. E nós não somos diferentes por causa do Espírito Santo que habita em nós. E Deus tem falado com você. Agora, até quando que aquilo que Ele fala não muda a minha rotina? E Jesus manda trazer aquele homem para Ele. E eles trazem. E aquele cego, ele não era capaz de ver a beleza, a humildade, a expressão de Jesus. Mas Jesus começa a dar uma explicação para aquele cego. Ele vira para ele e fala: a tua fé fez toda a diferença. A sua fé, aquilo que você crê, fez diferença na sua vida. Tua fé te salvou. E diz que imediatamente recuperou a vista. Jesus, ele destacou a fé daquele homem. Assim ele confirma que aquele homem estava certo naquilo que ele estava gritando, naquilo que ele estava orando, naquilo que ele estava pedindo. E que realmente ele estava se dirigindo à pessoa certa. E que podia fazer diferença na vida dele. E ele estava certo em chamá-lo em filho de Davi. Esse homem estava reconhecendo que não havia nenhuma possibilidade, debaixo do céu não havia nada que pudesse dar a vista a ele, senão Jesus. Não havia outro homem, nenhuma outra circunstância. E ele aproveitou e não perdeu a oportunidade, querido. Jesus fala: a fé que você tem em mim, ela te curou. Eu vejo isso aqui como uma declaração extremamente importante, querido. Jesus não está dizendo ao homem que os sentimentos dele o curaram. Jesus não está falando: olha, acho que o que você acha vai dar certo. Foi fé em Cristo, não sentimentos, queridos. É o que Jesus deixa claro aqui. O que quer dizer isso? A tua fé te curou. É uma fé que reconhece. A mente daquele homem, ela estava realmente tomada do conhecimento de quem era Jesus e que Ele era a verdade. Hoje nós vivemos e tomamos atitudes mais por sentimentos do que com uma convicção de fé racional, de conhecimento, de fatos. Há uma outra versão, a Bíblia Fiel, ela traduz esse versículo, né, de que o conhecimento que ele tinha de Jesus é que verdadeiramente tinha curado ele. Gente, o que tem acontecido nas nossas vidas com aquilo que Jesus tem feito? Qual a mudança que está ocorrendo na gente?
Ele vivia uma vida de trevas. E ele foi ensinado que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E naquele momento que Jesus passava e perguntou: o que está acontecendo? Eu estou escutando a multidão aclamando, falando. Ele falou: olha, Jesus de Nazareno. Ele falou: Jesus de Nazareno não, é o filho de Davi que está passando. Eu estava vendo o que é fé. Hebreus 11:1, o que fala mesmo, gente? Fé? Certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Há uma versão que diz que é o firme fundamento, é o alicerce. Eu vejo que aqui cresceu, querido, uma crescente assim, convicção de que ele estava ouvindo uma verdade, querido. O que é certeza? Eu sei que eu coloquei em algum lugar aqui o que eu vi que era certeza. Certeza é conhecimento inquestionável do que você toma conhecimento. É certeza, é conhecimento inquestionável daquilo que você aprende. Mais ou menos assim. O que é certeza para você? O que é fé? Às vezes nós estamos vivendo uma fé emocional, uma fé de YouTube, uma fé de rede social, mas não uma fé de convicção, de certeza daquilo que Deus é, daquilo que Jesus faz. Alicerçado em que eu estou orando? Alicerçado em que? Qual é o fundamento? Qual a fundação que está aos meus pés? Para eu acreditar que Jesus é quem Ele diz que é. Às vezes nós estamos vivendo mais uma vida emocional do que uma vida de conhecimento de quem Ele é. Tentaram influenciar aquele moço falando que era Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele falou: não, eu tenho a certeza de que ele é o filho de Davi, o Messias prometido, e que pode resolver o meu problema. Aleluia. Quem é Jesus e para onde que você está indo? Por tudo aquilo que ele tem feito e revelado para você, querido. Sabe por que aquele cara se tornou um crente? Porque ele acreditava que Jesus Cristo não era um falso. Ele acreditava que Jesus Cristo não é um mentiroso. Quando nós sabemos que Jesus pode mudar a nossa vida, mas a gente não tem a certeza, a confiança, e a gente não entra de corpo e alma na coisa, nós estamos dizendo: ele é um mentiroso, ele não é tão digno de confiança, não. Eu confio muito mais no meu plano B do que naquilo que ele pode fazer. Eu acredito muito mais naquilo que eu acho que é do que naquilo que ele diz que é. O que aquele moço falou era a verdade. Jesus Cristo era a verdade encarnada. Ele era o Filho de Deus. Será que você aceita isso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esse é o começo para uma transformação na nossa vida. Saber que Ele é o nosso Salvador e se tornou o nosso Senhor. De que Ele é quem Ele diz que é. Isso é o começo, o reconhecimento de que Jesus é real, Ele é verdadeiro. Será que você tem isso? Ou será que nós vamos viver uma vida somente de emoções satisfeitas e não uma vida de uma fé, de um relacionamento, de um conhecimento, de andar com Ele, de se relacionar com Ele? Alguns dias atrás eu falava com uma pessoa que eu confio 100% na minha esposa. Não querendo fazer média com ela, não tem necessidade disso. Que eu confio nela 100%. Sabe por quê? Porque eu a conheço.
Porque eu me relaciono com ela. Eu convivo com ela. Ela fala pra caramba no meu ouvido. Você entende a ponte que eu estou fazendo, querido? Eu só posso realmente confiar naquilo que eu conheço. Você conhece Jesus? Você confia nele? Você está 100% convicto de que ele é quem ele diz que ele é? Por que você está preocupado? Se ele é quem ele diz que ele é. Se ele falou que estaria com você todos os dias. Que tudo que você pedisse em seu nome, ele faria. Que ele já deu testemunho suficiente para a gente acreditar 100% nele. Mas até quando os meus desejos e as minhas emoções vão formatar a rotina da minha vida e não quem Jesus é? O que você quer fazer com o que você está ouvindo nessa manhã? Eu quero mudar de vida. Você quer mudar de vida? Vamos mudar? Vamos tomar uma decisão e mudar a nossa vida? E abrir mão dos nossos axiologias e dizer: Senhor, o Senhor é filho de Davi. O Senhor é realmente quem o Senhor diz que o Senhor é. Eu não vou andar pelas minhas emoções. Eu vou confiar. Alguns dias atrás eu escutava um dos candidatos falando que maldito é um homem que confia no homem. E ele parou só aí, e isso aí não é toda a verdade. Maldito é o homem que confia no homem, faz dele seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. A questão não é confiar. A questão é se apartar do Senhor. Eu confio no pastor Edson, confio no pastor Salum, confio na Gisele, confio em vocês. Porque nós nos relacionamos. Agora, o que eu não posso fazer é apartar o meu coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?